Graça e paz. Vamos nós. Carta de Paulo aos Filipenses, ainda no capítulo 1. Nós temos caminhado lentamente, sem pressa. E hoje, o Senhor assim permitindo, nós vamos meditar nos versículos 7 e 8, tá? Filipenses 1, versos 7 e 8. Vamos ler? É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, nós temos visto nessa introdução, início da carta de Paulo aos Filipenses, algumas coisas muito interessantes, como não poderia deixar de ser. A gente viu no versículo 3 e no versículo 4, como Paulo é grato por essa igreja, né? A gente tem visto como, diferente de algumas outras cartas que Paulo escreve a outras igrejas, como por exemplo a igreja aos Coríntios, essa é uma carta muito mais amorosa, muito mais afetiva, afetuosa, é uma coisa tranquila, sem tanto peso. E uma das coisas que o apóstolo Paulo falou no versículo 4 é que ele lembra deste povo, desta igreja, com muita alegria. A recordação que o apóstolo Paulo tem desta igreja é uma recordação alegre, feliz. Primeiro ele vai dizer que, no versículo 4, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. No versículo 7, que nós acabamos de ler, ele diz assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Ele está mostrando, quando nós juntamos esses dois versos, que o sentimento que ele traz no seu coração não é um sentimento de pesar, não é um sentimento de tristeza por algo que esses irmãos estão deixando de cumprir, é um sentimento de felicidade. A felicidade de Paulo está no fato de que esses homens e mulheres que compõem essa igreja na cidade de Filipos permanecem do mesmo jeito que Paulo os deixou. Eles permanecem fiéis ao Senhor. Eu quero mostrar para você, a partir desse verso, do versículo 7, somado aos versículos 3 e 4, que a nota predominante da carta de Paulo aos Filipenses continua soando. Vocês lembram qual é a nota que predomina em toda a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses? Alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrem-se sempre no Senhor. E agora o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 4 que ele não está só falando sobre a alegria da volta de Cristo, ele não está só falando sobre a alegria do que Cristo fez e do que Cristo continua a fazer na vida desse povo, ele está falando da alegria que ele mesmo sente como ministro do Evangelho a respeito de tudo que Deus tem feito na vida daquele povo. E a nota da alegria continua ecoando no coração de Paulo e no meio desta igreja. Agora, enquanto eu pensava nesses versos a respeito desse primeiro ponto, eu fiquei pensando no que Paulo poderia estar sentindo verdadeiramente. Porque, às vezes, falar que o apóstolo Paulo estava sentindo alegria pode ser uma coisa muito distante. E aí eu parei para pensar nesse curto tempo, e eu acho que o pastor Luizeto podia falar disso com muito mais propriedade, do que move o coração de um ministro do Evangelho a se sentir alegre com relação à sua igreja e às suas ovelhas. Primeiro, é óbvio que as ovelhas pertencem ao Senhor Jesus, mas elas estão debaixo de um cuidado de homens que o Senhor tem levantado para pastorear esse rebanho. E aí eu fiquei pensando que uma das maiores alegrias que nós podemos ter, e que eu acredito que ele tem no seu coração, é ver que o investimento da sua vida, dos seus dias, do seu tempo, aquilo que ele tem aberto mão de viver com a sua família muitas vezes, que nós temos aberto mão de viver na nossa terra,
Eu, por exemplo, longe dos meus parentes, longe da minha família, essa distância é administrada e é recompensada. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo dizendo: quando eu lembro de vocês e quando eu ouço falar a respeito da vida de vocês hoje, eu me encho de satisfação e de alegria, porque vocês não só permanecem naquilo que foram ensinados, vocês têm crescido no relacionamento com o Senhor. E a fama, aquilo que vocês têm experimentado, tem ganhado proporções cada vez maiores. Eu disse: Senhor, verdadeiramente o Senhor alegra o nosso coração quando nós olhamos para o povo que o Senhor nos confiou e vemos que o nosso trabalho não tem sido vão no Senhor. Eu quero motivar você, no começo dessa mensagem, a alegrar o coração do Senhor, a alegrar o coração daqueles que Deus tem levantado nesse lugar, ou onde você faça parte, permanecendo firme, alicerçado na mensagem, no evangelho que lhe foi ensinado, e que você cresça espantosamente, a fim de que não faltem motivos para que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor quando olharem para mim e para a sua vida. Nada satisfaz mais o coração de um ministro do evangelho do que ver que aquelas ovelhas têm permanecido fiéis ao ensino da palavra. É disso que Paulo está falando nesse começo. Ele está dizendo: olha, toda vez que eu olho para vocês, ou que eu ouço falar a respeito da obra de Deus na vida de cada um de vocês, uma obra que, como ele diz no versículo 6, ele começou e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, eu fico feliz. Apesar de estar preso em Roma, apesar de estar algemado, encarcerado, apesar de sofrer pressões externas, o meu coração, no íntimo do meu ser, há uma alegria indizível, porque o meu trabalho não tem sido vão. Isso é sensacional. Se nós lembrarmos como o evangelho chega a este povo, lá no livro de Atos, no capítulo 16, isso faz um pouco mais de sentido. Quero lembrar você que quando Paulo chega em Filipos, ele vai pregar o evangelho, ele busca um lugar, busca uma sinagoga, não encontrando, ele vai para perto do rio, e chegando lá ele encontra uma mulher chamada Lídia. Encontrando com essa mulher, eles anunciam o evangelho, ela aceita este evangelho, abre as portas da sua casa, a casa dela se transforma na igreja que acolhe os demais irmãos. Quando a notícia se espalha de que o apóstolo Paulo e os demais irmãos estão evangelizando ali naquela região, eles são castigados, são presos. Mas antes que isso acontecesse, uma mulher, uma jovem, muito provavelmente, que era escrava de Satanás, escrava do diabo, escrava dos homens, que lucravam através da sua vida, das revelações que ela trazia, através da manifestação do diabo, é também liberta pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando Paulo está preso, o Senhor continua agindo no meio daquele povo. De uma forma sobrenatural, um carcereiro é alcançado. Alcançado e salvo, não só da morte eterna, porque isso por si só já é o bastante, mas salvo da tentativa de suicídio. O apóstolo Paulo tem motivos de sobra para se alegrar, porque ele provavelmente pode olhar para os vergões na sua carne, para as marcas no seu corpo e dizer assim: esses açoites, as marcas que eu trago no meu braço, nas minhas costas, não foram inúteis. Valeram muito a pena. Porque os irmãos que foram alcançados inicialmente têm dado continuidade na ministração do evangelho, na fidelidade à palavra, no compromisso para com Deus. Quero um dia, se o Senhor assim permitir que eu tenha uma longa vida ministerial, no ministério pastoral, poder olhar para as marcas, sejam no coração, seja na própria carne exterior, e dizer assim: como valeu a pena ter gastado minha vida a fim de que as ovelhas do meu Senhor, do meu bom pastor, permanecessem firmes. Aliás, isso é algo tão real e tão concreto no ministério do apóstolo Paulo, que em Gálatas capítulo 4, verso 19, ele vai dizer que sofre dores de parto até que Cristo seja formado naquele povo. É algo que faz parte da vida de Paulo. Ele sabe a dimensão que o evangelho de Cristo Jesus tem. Porque aquele que perseguia, que açoitava e que autorizava a morte dos fiéis ao Senhor, agora experimenta na própria carne o que é sofrer por amor a Cristo. E ele diz: eu me alegro em cada um dos meus sofrimentos, porque eu tenho convicção de que são para o louvor da glória de Deus e para a edificação desse povo.
ainda escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim, olha, o meu desejo era partir e estar com Cristo. Mas por causa de vocês, por causa dos homens e mulheres que Deus tem confiado a mim, apóstolo dos gentios, eu sei que eu ainda preciso permanecer nessa terra para cumprir o propósito para o qual o Senhor me chamou. Eu não sei o que você estabeleceu como propósito para a sua vida, mas diante do propósito que Deus estabeleceu para a minha vida, eu sei que todo investimento é útil, a fim de que você seja trabalhado, lapidado, lapidada, e que a obra do Senhor na sua vida seja aperfeiçoada dia após dia, no que depender de mim e no que depender do pastor Luizeto, pelo que eu tenho caminhado com ele e posso enxergar. Que você desperte, não só nos nossos lábios, mas nos lábios do Senhor, um sorriso de alegria e de satisfação cada vez maior, por permanecer no evangelho que lhe foi anunciado. É disso que Paulo começa falando, gente. Ele vai continuar, né? De que forma esses homens e mulheres eram cooperadores? Porque no versículo 7, Paulo vai dizer assim, olha, é justo, é apropriado que eu assim, alegre, feliz, satisfeito, contente com aquilo que tenho visto e ouvido a respeito de vocês, me sinta, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Ele está afirmando que a maior razão de alegria que Paulo pode trazer no seu interior e no seu coração é saber que esses homens e mulheres não só permanecem naquilo que foram ensinados, mas que eles se tornaram coparticipantes de toda a obra que Deus chamou o apóstolo Paulo para fazer. Perceba a dimensão do que Paulo está mensurando aqui agora. Ele está dizendo assim, olha, a razão da minha alegria não é simplesmente saber que vocês ouviram falar do Evangelho e que vocês se apegaram à mensagem do Evangelho. É também saber que quando vocês aceitaram o Evangelho de Cristo Jesus, deixaram de ser simples espectadores para serem participantes no meu próprio chamado, para serem participantes no chamado de anunciar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz, vocês se tornaram participantes comigo, defendendo e confirmando o Evangelho nas minhas cadeias, nas minhas correntes e na graça de Deus. Coparticipantes. Para coparticipantes, o apóstolo Paulo utiliza uma palavra que para nós, pelo menos para alguns, é até familiar. Ele fala sobre koinonia. Não sei se você já ouviu falar. Tinha até um ministério, uma banda, chamada Koinonia de Louvor. Ó, antiga, cheiro de naftalina, agora subiu aqui. E a palavra koinonia é uma palavra muito interessante. Primeiro porque ela nunca é utilizada para falar a respeito de algo natural. Ela é tipicamente uma palavra do ministério do apóstolo Paulo, é uma palavra da teologia paulina, mas ela nunca é utilizada para falar sobre algo natural. Koinonia significa comunhão. Aliás, quando ela vai se referir a objetos, ela significa algo em comum, mútuo. Mas quando ela se refere a pessoas, então ela significa parceiro, participante ou coparticipante. E quando eu digo para vocês que o apóstolo Paulo nunca utiliza essa palavra com relação a coisas naturais, é porque todas as vezes que Paulo pensa na palavra comunhão, ter algo em comum, ele está dizendo assim, não existe comunhão sem que Deus faça parte desses dois objetos, ou dessas duas pessoas. Você conseguiu compreender? A minha dúvida não é se você é capaz, é se eu estou conseguindo passar isso adiante. O apóstolo Paulo fala sobre comunhão, koinonia, para se referir a coparticipantes. Toda vez que Paulo usa essa palavra, ele se refere a algo em que Deus está envolvido, em que Deus é o elo, o vínculo entre as duas coisas, entre os dois lados, ou entre os dois objetos, ou entre as duas pessoas. E quando ele usa esta palavra aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 7, dizendo que esses homens e mulheres da igreja em Filipos se tornaram coparticipantes dele, das suas algemas, das suas prisões, da graça, e defendendo e confirmando o evangelho, ele está dizendo que, porque eles têm algo em comum, que é Deus,
Deus os uniu de tal forma que eles agora participam ativamente na mesma direção, no mesmo chamado, no mesmo propósito. Eu quero primeiro dizer para você que, segundo o próprio apóstolo Paulo, é impossível que haja comunhão entre luz e trevas. Se ele jamais utiliza essa comunhão, essa palavra, koinonia, para se referir a algo que Deus não esteja envolvido, que não faça parte da pessoa de Deus, ou em que Deus não esteja inserido, então ele jamais vai falar que nós, que fomos um dia alcançados por este Deus, podemos estabelecer comunhão com algo em que Deus não esteja, ou com alguém em que Deus não habite. Isso por si só é o suficiente para nos lembrar que nós não devemos estabelecer vínculos, que nós não podemos ter nada em comum com descrentes. Aliás, em 2 Coríntios capítulo 6, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a comunhão com os descrentes. Antes que você entre em parafuso, ele não está dizendo que nós não devemos nos relacionar com aqueles que não pertencem a Cristo. Porque nós precisamos lembrar que, de uma forma geral, todos nós somos sal e luz nessa terra. Que as pessoas precisam ouvir a respeito de Jesus e ver Jesus nas nossas vidas para serem alcançadas. O que ele está estabelecendo e o que a palavra do Senhor estabelece para nós como padrão, como princípio, como parâmetro é: não pode existir vínculo, não pode existir união, seja num negócio, seja num relacionamento. E eu fico muito tranquilo para falar sobre isso, porque não são minhas as palavras. É só você abrir em 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 15. E você verá, no exemplo dos negócios, que o crente e o descrente não podem ter nada que os ligue, porque não há comunhão, não há koinonia entre alguém que pertence a Cristo e alguém que não tem o Senhor habitando dentro de si. Infelizmente, quando nós insistimos em quebrar essas regras, nós estamos arriscando muito, muito, e contando demais com a manifestação da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo vai continuar. Ele vai dizer, então, que esses homens e mulheres não eram simplesmente parceiros nos momentos bons. Ele vai dizer assim, olha, eu me sinto assim a respeito de vocês, ainda no versículo 7, porque eu os trago no meu coração, porque vocês são coparticipantes comigo nas minhas correntes. Gente, é fácil encontrar pessoas que sejam participantes da nossa vida quando as coisas estão indo de vento em popa. É muito mais fácil nós estarmos rodeados de pessoas que aparentemente são amigos e amigas quando nós estamos muito bem. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é que um dos motivos de alegria e de satisfação no seu coração é que este povo jamais o abandonou. Quando Paulo esteve preso, eles estavam lá. Quando Paulo passou necessidades em Corinto, esta igreja o auxiliou. Esse povo era um povo tão dedicado à obra do Senhor, que em 2 Coríntios capítulo 8, eles insistem para ofertar, para compartilhar daquilo que eles não tinham de recurso, com irmãos e irmãs na fé, que eles sequer conheciam. Perceba a dimensão da transformação que o Evangelho causou no coração desses homens e mulheres. O pastor Luizê estava falando aqui agora sobre o dízimo, nesse exemplo sensacional, esse eu nunca tinha ouvido. E aprove ao Senhor ligar os pontos nessa noite. Eu quero que você abra comigo, por favor, em 2 Coríntios capítulo 8.
do versículo 1 ao versículo 4. Veja o que o Paulo fala a respeito deste povo, dessa igreja. Ele diz assim, 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Perceba as palavras que Paulo intencionalmente utiliza. Ele diz que eles insistentemente e por iniciativa própria suplicaram o privilégio de participar da assistência aos santos. Não dá, pelo menos para mim, para ler esses versículos de 2 Coríntios 8, de 1 a 4, e não lembrar da ação do Espírito Santo em Atos 2. Não dá. Porque se tem uma característica de um povo que agora passou a pertencer a Cristo e que foi eletrocutado pelo poder do Espírito Santo, é a incapacidade de reter. O texto de Lucas, em Atos, capítulo 2, vai dizer que o povo, alcançado, cheio pelo Espírito de Deus, pegava as suas propriedades, os seus bens, vendia, depositava aos pés dos apóstolos e dizia para aqueles homens de Deus: utilizem da forma correta, dividam, supram as necessidades de quem as tiver. E o que acontecia no meio da igreja que estava nascendo era: todos tinham tudo em comum, ninguém tinha falta de nada. E o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Aí a gente vai para 2 Coríntios capítulo 8, e a gente vê um povo na região da Macedônia, uma região que Paulo não pretendia ir. Paulo queria ir para a Ásia. Mas o Senhor disse: não, você vai à Macedônia. Porque o propósito do Senhor era alcançar esse povo. E aí Paulo vai parar lá. E quando esse povo é alcançado, e uma igreja começa a nascer, uma igreja verdadeira, em que o povo foi preenchido pelo poder do Espírito Santo, chacoalhado por esse Deus maravilhoso, a iniciativa, como nós lemos aqui, deste povo cheio do Espírito Santo de Deus, não é reter, é dizer assim: olha, eu insisto, você não precisa enviar, você já não tem muita coisa, vocês estão passando por uma crise séria. Não se preocupe, Paulo. A alegria que inundou o nosso coração, as riquezas nas regiões celestiais que nós temos experimentado, a transformação, o impacto desse Deus que agora nos avassalou, é algo tão forte, tão incontrolável, que eu faço questão de dar tudo quanto eu puder dar, porque eu quero que os meus irmãos espalhados ao redor desse mundo sejam supridos em todas as suas necessidades. E o apóstolo Paulo diz: eu sou testemunha de que eles não deram do que estava sobrando. Eu, parafraseando na minha liberdade, eles deram daquilo que eles não tinham. Quando nós nos deparamos com o nosso quadrado aqui, e talvez com você que esteja nos assistindo pela internet, e vemos irmãos e irmãs com uma extrema dificuldade de pôr a mão no bolso e dizer assim: não é meu mais, já não me pertence, é de Cristo Jesus, e que Ele use para suprir aquilo que Ele necessitar na sua obra, a única constatação que eu chego é de que falta Espírito Santo nessa vida. Porque se Ele entrar e chacoalhar e eletrocutar, já não é mais meu, é dele. Já não me pertence, pertence a Ele. Porque eu já não sou mais meu, eu sou dele. Eu não sei que tipo de relacionamento você tem com Deus, com o Deus que você afirma servir. Mas, irmãos e irmãs, a nossa vida, ela precisa ser por inteiro alcançada pelo Senhor. E os nossos recursos, as finanças, tudo vem dele, tudo pertence a Ele. É triste,
É triste ver como muitos de nós ainda são resistentes quando o assunto é dinheiro. É muito triste, porque é sinal de imaturidade, é sinal de falta de fé. Quando você deixa de dar, de devolver ao Senhor aquilo que pertence a Ele como o dízimo, você está declarando, às vezes sem uma palavra sair dos seus lábios, que você não confia que o seu Deus é o Deus da sua provisão, mas você confia na sua capacidade de administrar os seus recursos. E nesse roubo que nós fazemos ao Senhor quando agimos dessa forma, essa nossa poupança, uma hora vai quebrar, uma hora vai falir, uma hora vai bater. O saco sempre ficará furado, porque não pertence ao Senhor. Eu não sei o que você sente, mas quando eu vejo o quadro que Deus desenhou na igreja de Filipos, eu fico maravilhado. Ele pega, inicialmente, uma vendedora de púrpura, um tecido fino, caro, que muito provavelmente, até mesmo por abrir a sua casa para que a igreja começasse ali, tinha um certo recurso. Na mesma tacada, ele alcança uma escrava, que não só não tinha bens, ela não tinha nada, ela não era ninguém, porque um escravo não era ninguém. E ele pega um homem e uma família de classe média romana, um carcereiro, junta esse povo debaixo de um teto e diz: está nascendo uma igreja. Pessoas diferentes, classes sociais diferentes, culturas diferentes, romano, misturado com gentio, grego. E nessa mistura toda, há uma koinonia. Há algo em comum. Há algo que os faz coparticipantes. Sabe o que é? Espírito Santo. Espírito Santo. Dá para a gente olhar para o nosso ambiente nessa noite e dizer assim, olha, uns são de Sergipe, terra que manda leite e mel, outros são da Bahia, Rio de Janeiro, feijoada, interessante. Nós somos vários, representamos vários lugares, trazemos vários ensinos, várias culturas. Nós viemos de muitas partes, mas precisa existir entre nós e em nós algo que nos una. E não é o time de futebol, que se fosse eu estava na roça. Não é a nossa predileção por algumas outras coisas, como bandas, comidas. Embora eu ainda ache que alguém que não gosta de suco de mangaba tem algum problema muito sério. Mas é a ação do Espírito Santo, irmãos e irmãs. Porque quando o Espírito Santo está em mim, ele está em você. Há koinonia, há coparticipação. Nós deixamos de ser um aglomerado de pessoas e nós passamos a ser ajudantes uns dos outros, vivendo em função da manifestação do poder de Deus e do aperfeiçoamento uns dos outros, da edificação do corpo de Cristo. Isso é ser igreja. É olhar para mim, por exemplo, e dizer assim, esse jovem, esse rapaz, já foi escravo do diabo, como essa mulher alcançada na cidade de Filipos, e o Senhor o libertou. Os planos que Satanás tinha traçado para mim, Deus frustrou. É olhar para quem está do seu lado nessa noite e dizer assim, olha, ninguém dava nada, assim como ninguém dava nada para aquela mulher que estava lá vendendo, ganhando seu dinheirinho, estava bem de vida, cruzava o caminho daquela escrava e até achava graça do que estava acontecendo com ela. Mas ela também foi alcançada. E não foi dentro da igreja, porque nem igreja ou sinagoga tinha naquele lugar. É olhar para uma família
que talvez esteja sentada junto nessa noite aqui nesses bancos, ou esteja reunida na sala de casa, assistindo pela internet, e dizer assim: também ninguém dava nada, mas foi somado ao corpo de Cristo. E nessas diferenças, nós precisamos colocar todas essas coisas aos pés do Senhor e deixar que Ele nos transforme num só corpo. Paulo fala sobre comunhão, fala sobre coparticipação, e não só participação no oba-oba. Provérbios vai nos dizer que nós devemos amar o amigo o tempo todo, e na angústia nascerá um irmão. Provérbios 17:17. Eu quero te encorajar, diante da palavra de Paulo, de que um dos motivos de grande alegria no seu coração era de que este povo não o tinha abandonado em nenhum momento, que pelo contrário, fazia parte, estava com ele, sendo coparticipante das suas algemas, a ser alguém que compartilha do sofrimento do outro que Deus colocou para fazer parte desse mesmo corpo de Cristo. Eu quero te encorajar a buscar alguém que não ande com você só quando as coisas estão bem. Quero te encorajar a achar alguém, encontrar alguém com quem você possa ter algo em comum, koinonia, para que essa pessoa seja coparticipante contigo nas suas alegrias e nos seus sofrimentos, nas suas lutas e quando tudo estiver bem. A outra razão do apóstolo Paulo se alegrar muito com esse povo, voltando lá para Filipenses, ainda no versículo 7, é que eles não só participavam ou eram coparticipantes com Paulo nas algemas, nas cadeias, nas prisões. Ele diz: vocês também são participantes comigo defendendo. Defendendo o quê, irmãos e irmãs? Defendendo o Evangelho. Paulo vai utilizar mais uma palavra interessante, né? Ele vai falar sobre apologia. Apologia é a defesa. É quando uma ideia é contrária àquilo que foi apresentado e nós precisamos defender veementemente aquilo que tinha sido previamente anunciado. Por si só, a palavra apologia diz respeito a uma defesa verbal, quase que jurídica. Mas quando nós pensamos a dimensão do que está acontecendo na vida desse povo, na vida do povo de Deus, nós podemos ir um pouquinho além. O apóstolo Paulo vai falar conosco a respeito da necessidade que nós devemos ser defensores da mensagem do Evangelho. Acompanhe esse raciocínio comigo. Paulo está dizendo o seguinte, olha: pela graça de Deus eu vos anunciei o Evangelho de Cristo Jesus. Vocês, alcançados por Cristo, receberam este Evangelho e têm permanecido fiéis ao Senhor Jesus. Vocês têm participado comigo nos meus momentos de sofrimento, seja financeiramente ou seja enviando alguém para estar comigo aqui, suprindo as minhas necessidades de perto. Vocês têm sido participantes do reino de Deus espalhados mundo afora, porque até a igrejas que vocês não conhecem, a irmãos que vocês nunca viram, vocês têm enviado ofertas que não estavam sobrando no caixa da sua igreja. Vocês têm enviado daquilo que vocês tinham contado. E agora vocês também participam comigo em defesa deste evangelho que vocês disseram sim. Mas vocês não só defendem esse evangelho quando dizem assim, não é isso que você está falando, não. Vocês defendem o evangelho todas as vezes que, com um modo de vida, vocês anunciam a verdade. O apóstolo Paulo precisou combater, e eu comentei isso com vocês na primeira ministração a respeito da carta aos Filipenses, algumas dificuldades que esse povo enfrentava. Uma dessas dificuldades eram os judaizantes. Eles não eram fáceis e não eram um privilégio da igreja de Filipos. Várias igrejas, durante todo
o processo do Novo Testamento aqui, enfrentavam a luta contra os judaizantes. Homens e mulheres, principalmente homens judeus, que basicamente defendiam a necessidade do cumprimento das regras judaicas, do não comer, do não tocar, do vestir, do dar, do usar, do circuncidar, a fim de que a salvação fosse completa. Porque somente a fé em Cristo Jesus, na visão desses judaizantes, desses homens judeus legalistas, não era suficiente. Era necessário que eles cumprissem à risca as leis, e não a lei de Deus, porque essa nós precisamos cumprir. A lei que eles haviam acrescido à própria lei de Deus. E nessa defesa, o apóstolo Paulo precisava combater essas heresias, e a forma que ele encontrou para combater essas heresias no meio deste povo não foi simplesmente escrevendo uma carta à igreja de Filipos. Foi percebendo que aqueles irmãos e irmãs que tinham assinalado positivamente o convite de Jesus Cristo para pertencerem exclusivamente a Ele, agora, com o seu modo de vida, a guinada que o Senhor tinha proporcionado, tinha realizado a esses homens e mulheres, era o principal argumento contra toda e qualquer heresia. Quando alguém se levantava numa luta interior, no meio da igreja, esses homens e mulheres podiam combater essa falsa ideia desses falsos ministros e dizer assim: olha, aqui não. O Evangelho de Cristo Jesus é suficiente. A graça de Deus nos proporciona a salvação pela fé em Cristo. E nós não precisamos de absolutamente nada para complementar a nossa salvação. Nós vamos viver dessa forma, e todos os demais que nos virem saberão: a fé em Cristo é o bastante para que nós alcancemos a salvação em Jesus. Uma outra dificuldade que Paulo enfrentava no meio desse povo eram os perfeccionistas gnósticos, que também defendiam a perfeição através do conhecimento para alcançar a salvação. Ou seja, quanto mais conhecimento você adquire em vida, mais você vai alcançando um nível elevado. E este nível elevado vai te proporcionando a capacidade de chegar ao aperfeiçoamento, à salvação. Esses homens eram tão descarados que eles diziam ter alcançado a ressurreição através do conhecimento. Entre outras coisas, eles negavam a plenitude da divindade em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo precisa combater isso, não só aqui, como por exemplo em Colossenses. E aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, sejam judaizantes, sejam gnósticos perfeccionistas, quem quer que tenha se levantado, dentro ou fora, se as ameaças forem internas ou externas, vocês estão de parabéns e têm alegrado meu coração, porque nenhuma dessas heresias tem surtido efeito. Vocês permanecem firmes naquilo que lhes foi anunciado, e não só combatem verbalmente essas mentiras de Satanás, aqueles que, como inimigos da cruz de Cristo, têm se levantado para pregar outras coisas, como com o modo de vida de vocês, permanecem firmes, anunciando o que de fato é verdade. Quero, nessa hora, te convidar a abrir em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Pedro vai dizer assim, olha: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e sejam sempre preparados para responder
a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Escrevendo a uma igreja, a um povo que vive também um momento de muita pressão, de muita tribulação, de muita afronta e perseguição, Pedro diz assim, olha, apesar de todas as pressões, externas ou internas, que vocês estejam enfrentando, apesar de toda a perseguição que eu tenho consciência que está sobre vocês, a respeito da fé em Cristo Jesus, não esmoreçam. Antes, mantenham Cristo no coração de vocês ao ponto de ele ser santificado pela separação de vocês deste mundo corrompido. E não somente isto, estejam o tempo todo preparados para mansamente, visando alcançá-los, responder qual é a razão da vossa esperança. Deixa eu perguntar um negócio para você nessa hora. Você está preparado, meu irmão e minha irmã, para combater as milhares de heresias que são lançadas sobre as nossas vidas todos os dias? Porque se você disse assim, não, então está na hora de buscar no Senhor o amadurecimento necessário. Porque ser alcançado pelo Evangelho da Graça é se transformar num coparticipante, junto com Paulo, junto comigo, junto com Luizeto e com todo homem ou mulher de Cristo Jesus, a fim de defender este Evangelho. É se tornar um apologeta, um defensor, uma defensora do Evangelho de Cristo. Seja por palavras mansas e de sabedoria, e não discutindo nas redes sociais coisas inúteis que não acrescentarão nada, e principalmente pelo nosso modo de vida. Principalmente pelo nosso modo de vida. Ontem eu compartilhava, ainda dentro aqui de 1 Pedro capítulo 3, verso 15, lá na conferência de jovens da primeira de São Vicente, a respeito da santidade. E Pedro vai dizer assim, santifiquem a Cristo no coração de vocês. Esse é um dos termos mais usados no Novo Testamento, vocês sabiam disso? Que enquanto a palavra cristão aparece no máximo 3 vezes em todo o Novo Testamento, a palavra santo vai aparecer mais de 60. Era um termo extremamente comum para esse povo alcançado pelo Evangelho. Porque diz respeito a um povo que agora passou a viver separado, a fim de agradar a Deus. E se for preciso defender, defenderá o Evangelho de Jesus Cristo. A outra coisa que alegra o coração de Paulo é que eles eram coparticipantes nas suas prisões e eram defensores deste Evangelho, confirmando. Eles defendiam e confirmavam. Para falar sobre confirmação, o apóstolo Paulo vai utilizar uma outra palavrinha bastante interessante. E em suma, o que ele pretende dizer a esses homens e mulheres e a nós nessa noite é que nós confirmamos aquilo que nós defendemos do Evangelho de Cristo quando nós validamos com nossa vida, com o nosso falar, com o nosso agir, tudo aquilo que foi previamente anunciado. O Evangelho tem sido anunciado, tem sido pregado, a mensagem tem sido anunciada. Não faltam homens e mulheres que pregam e anunciam a verdade. Seja por ambição egoísta, como o próprio apóstolo Paulo vai falar em Filipenses, capítulo 2, ou seja por amor a Cristo. Esse Evangelho tem sido anunciado, mas ele precisa de homens e mulheres que validem e defendam tudo que tem sido pregado. Quando ele continua, ele vai dizer assim: vocês têm participado comigo nas minhas prisões e correntes, defendem e confirmam o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus.
Eu acho um barato quando Paulo faz algumas coisas, sabe? E achei muito interessante, porque embora a nova versão transformadora, a NVT, que é uma versão interessante, coloque a graça no começo do versículo, vocês têm participado comigo da graça das minhas prisões e defendendo e confirmando, é assim que ela apresenta. A graça aparece no final do versículo grego. E ela aparece no final, eu acho que por senso de humor de Paulo. Porque quando eu li, a impressão que eu tive, e o que eu quero compartilhar com você nessa noite, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, você quer entender o que significa ser participante da graça? Então tá bom. Todo homem e mulher que afirma ter sido alcançado pela graça de Deus, através da fé em Cristo Jesus, necessariamente participa das prisões e algemas por amor ao Evangelho. Defende verbal e principalmente com o seu modo de vida a mensagem do Evangelho. E com sua própria vida e palavras, confirma, valida aquilo que tem sido anunciado séculos e séculos. Quando eu leio isso, eu automaticamente penso o seguinte, olha, se você faz parte daqueles e daquelas que se considera no tempo da graça ou na era da graça, como se já não existisse mais lei, e acha que por estar debaixo da graça já não tem mais responsabilidade alguma, esse é um leve carinho sobre a nossa face da parte de Paulo. Porque ele diz para nós, ser participante da graça é ser coparticipante dos sofrimentos, das prisões, das cadeias, ser defensor do Evangelho e validar a mensagem deste Evangelho com a própria vida. Se a graça te alcançou e me alcançou, nós não somos frequentadores, nós não somos espectadores, nós somos coparticipantes do Evangelho. Nós participamos juntamente com todos os santos da defesa, da validação e dos sofrimentos que o Evangelho traz. Um crente, um homem, uma mulher de Deus, que não traz no seu corpo as marcas do Evangelho, não compreendeu o que significa ser alcançado pela graça. Nós precisamos defender o Evangelho com a nossa vida, porque tem muita gente defendendo mentiras a todo custo, e a gente se cala e se omite, porque é melhor ser politicamente correto e não comprar briga. Mas isso não é ser coparticipante da graça. Por fim, a gente não vai entrar no versículo 9. A oração que Paulo vai fazer, do versículo 9 até o versículo 11, vai ficar para a semana que vem, para o próximo domingo. Mas tem uma característica muito importante para a gente fechar nessa noite. Ele diz assim, olha, Deus, versículo 8, é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, eu estou sendo tão sincero nesta hora, que a lembrança que eu falei no versículo 3, que tenho constantemente de você, uma lembrança de vocês, uma lembrança repleta de alegria, por causa do modo de vida que vocês têm mantido desde o dia em que receberam o Evangelho, tendo se tornado meus parceiros e parceiras nos momentos mais difíceis da minha vida também, defendendo este Evangelho que foi anunciado a vocês e que é a verdade, validando este Evangelho não só com suas palavras, mas com a sua vida. A lembrança que eu trago de vocês é algo tão forte, que quando eu digo que penso, que sinto algo a respeito de vocês, eu não estou simplesmente falando de uma lembrança momentânea, de um emocionalismo barato. Eu estou falando de algo profundo, tão profundo, que Paulo vai usar a palavra vísceras. E ele diz assim, o que eu sinto por vocês não é passageiro, vocês ocupam os meus pensamentos e o meu coração de uma forma tal que é visceral o amor que eu sinto por vocês.
é tão sincero que eu coloco Deus como testemunha. E é um amor tão verdadeiro que eu comparo ao próprio amor de Cristo. Ele diz: Deus é minha testemunha de que a saudade que eu sinto de vocês, saudade profunda, visceral, é tão verdadeira como a afeição de Cristo Jesus. Queria perguntar para você, se o amor que você sente, não pela tua esposa, não pelo teu esposo, porque essa é a parte menos difícil, na grande maioria dos momentos, mas se o amor que você sente, que eu sinto, pelos que estão aqui nessa noite, e pelos que não vieram nessa noite por causa do frio ou da chuva, dos alagamentos, pode primeiro colocar Deus como testemunha. Pensa um pouquinho aí. Será que nós podemos dizer assim: Deus, que me sonda e me conhece, sabe mais do que as palavras que saem dos meus lábios, pode ser apresentado como minha testemunha, de que quando eu penso a respeito de vocês, meu coração transborda de alegria, porque vocês são coparticipantes comigo nos momentos bons e ruins. E o que eu sinto por vocês não é momentâneo. Não é uma alegria de quando alguém me dá um presente de aniversário. Não é uma alegria de quando alguém elogia. É uma alegria constante, por causa do que Deus tem realizado na vida de vocês. E não é algo superficial. É uma alegria profunda, é um amor profundo, visceral. É comparado ao centro das minhas emoções, meu coração, principalmente, mas também os meus pulmões. É algo tão necessário, tão impregnado, tão parte de mim, que se alguém tirar eu morro. É isso que Paulo está falando. E ele diz: Deus é minha testemunha que eu estou falando a verdade. E como manifestação desse sentimento profundo, verdadeiro, que tem a Deus como testemunha, algo que eu não sei se nós podemos fazer, Paulo diz assim, começo do versículo 9, e a gente vai parar agora. Eu oro. E aí ele vai começar a sua oração por esse povo. Irmãos, deixa eu explicar um negócio para vocês bem rápido. Quando eu venho pregar, começo a semana preparando a mensagem, abro o texto grego, Novo Testamento, né? Abro o texto grego, faço a tradução do texto grego, examino palavra por palavra, contextos, na época atual, e vou estudando algumas coisas. Depois que a minha mensagem está pronta, no papel, lá no Word, eu vou buscar alguns outros comentaristas, porque eu quero ter outras opiniões a respeito do texto que eu acabei de esquartejar. E aí eu fui ler o Hernandes Dias Lopes, não sei para quê, mas eu fui lê-lo, quando ele foi comentar a respeito desse comecinho do versículo 9. E ele falou uma coisa que, quando eu terminei de ler, eu estava com o olho marejado, e você me conhece, sabe que não é tão difícil assim, mas estava. E aí eu fechei a Bíblia, fechei o computador, disse assim: parei aqui agora, não vou seguir. Mesmo que dê tempo, o que graças a Deus não deu, não vou seguir adiante. Preciso parar, respirar um pouco. E aí ele disse assim, talvez não tenha nenhum desses efeitos em você, mas gerou em mim. E ele disse assim: Paulo jamais esteve tão ocupado a ponto de não poder se dedicar à oração. Ele nunca esteve tão ocupado com a igreja a ponto de não ter tempo para Deus. Ele jamais esteve tão envolvido com a terra a ponto de não ter tempo para o céu. E quando eu terminei de ler, eu só escrevi assim: que vergonha. Porque a manifestação maior da alegria que esse homem diz sentir por esse povo, por essa igreja, é resumida numa palavra. Ele diz assim: eu oro. Eu me alegro tanto com a vida de vocês, e eu os amo tanto, esse amor é tão profundo, tão visceral, tão sincero, que eu invoco Deus como testemunha, e diante de tudo que eu sinto por vocês, que não é superficial, eu paro para orar. E em todas as minhas orações, versículo 3 do capítulo 1, eu agradeço a Deus com alegria por cada um de vocês. Eu disse: Pai, eu preciso parar aqui. Preciso parar porque eu preciso aprender com Paulo, eu preciso chorar, eu preciso me envergonhar. Porque às vezes a gente vai se atabalhoando nas nossas atividades,
A gente vai se envolvendo em tantas coisas, é trabalho, é filho, é tudo. Tudo. E 90% do nosso tudo talvez não merecesse o grau de urgência que a gente dá. E aí o Hernandes Dias Lopes me quebrou dizendo assim, olha, Paulo nunca teve tão atarefado que não pudesse parar para orar. Ele nunca se envolveu tanto com a igreja onde eu trabalho, que ele não pudesse dar atenção para Deus. E as coisas do céu nunca deixaram de ser prioridade em detrimento das coisas da terra para esse homem. Eu não sei como você manifesta o seu amor por aqueles que você diz amar. Eu não sei como você expressa a alegria que você sente no seu coração por aqueles que você traz com bastante afeto ou afeição. Eu não sei de que maneira você transborda isso. Mas não existe maneira melhor do que dizer assim, eu vou parar e vou orar. Queria que a gente tivesse um tempo para fazer isso nessa hora. Primeiro, se você não pode invocar Deus como testemunha pelo amor ao próximo, então alguma coisa precisa acontecer nessa noite. Não é porque eu estou falando, é porque é bíblico. Segundo, se você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, irmão e irmã, a graça não é barata. A salvação é de graça, pela graça, mas não é de graça não. Tem preço, tem custo. Nós temos que ser coparticipantes das algemas e das prisões, mesmo que nós não estejamos presos. Tem muito homem e mulher de Deus por aí, preso, encarcerado, porque é fiel a Deus. Muito missionário, muita missionária perdendo a vida, porque disse sim para o Senhor. Essa igreja contribuiu com tudo que tinha e que não tinha. Mas eles não pararam só nos recursos. Eles foram defensores do Evangelho, eles validaram a mensagem do Evangelho com o seu padrão de vida. A gente precisa viver uma graça diferente, um Evangelho diferente, visceral e não arrepio de pele. Vamos orar um pouquinho. Senhor, que vergonha eu trago no meu coração quando eu vejo essas palavras de um homem de Deus, que talvez, assim como eu, esteja em busca daquilo que escreveu, mas que, sendo esse caso ou não, já foi o suficiente para me impactar e me mostrar o quanto eu preciso externar a minha alegria, a minha satisfação, o meu compromisso, não só nas minhas palavras, nos meus sorrisos, nos meus abraços, no meu tempo na agenda, nos meus atendimentos, visitas e por aí vai, ensaios, mas externar em oração. O Senhor me ensina, e eu espero que nos ensine nessa noite, que sermos coparticipantes da graça traz um preço muito alto. Mas a gente não pode perder de vista que um preço infinitamente mais alto, maior, foi pago em nosso favor pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E todos nós que um dia dissemos sim para Cristo, nos tornamos, pela fé, alvos deste Evangelho, deste amor, desta graça, mas também participantes em cada sofrimento que envolve o Evangelho de Cristo Jesus, como testemunhas vivas que validam a mensagem do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe quem aqui nessa noite, se é que há alguém aqui nessa noite, a começar de mim, que pode dizer assim, invoco o Senhor como testemunha do sincero, profundo e não passageiro, ou superficial e condicional amor que tenho por cada um dos meus irmãos e irmãs nessa igreja. E Deus, se esta não é a nossa realidade, porque não é a minha, eu quero orar ao Senhor, pedindo que o Senhor traga arrependimento. Pai, nos encha, mas Senhor, encher do Teu Espírito, porque esse Espírito frutificará em nós, ao ponto de nós termos o amor como fruto do Espírito, fluindo incessantemente, nos conduzindo a relacionamentos profundos, verdadeiros, que honrem o Teu nome, que validem a mensagem do Evangelho. Que diga assim, eu estou contigo, independente do que aconteça, porque se você for preso por amor a Cristo, eu visitarei, eu suprirei as suas necessidades, eu estarei com a sua casa, com a sua família, eu participarei dos bons e dos maus momentos, porque nós somos companheiros de jugo, de jornada, nós somos companheiros de jornada cristã. Pai, em nome de Jesus, nos constranja nessa noite, Pai. Nos constranja
ao ponto da gente perceber a dimensão do que Paulo está retratando aqui nesses versos, 2 versos, Pai, que precisam nos levar a um novo nível de entendimento do que é graça, de entendimento do que é amor, de entendimento do que é razão para a alegria, do que é a igreja. E ainda, dentro dos ensinos que Paulo nos trouxe, converte o nosso bolso. Senhor, entra no nosso coração e tira esses compartimentozinhos tão miseráveis, tão mesquinhos. Converte as nossas finanças, Pai. Converte os nossos negócios, as nossas sociedades, os nossos bens. Converte-nos totalmente, Jesus. Que a gente tenha prazer em dar, porque é melhor dar do que receber. Que a gente entenda de onde vem a nossa provisão, o nosso recurso. Pai, que a gente desfrute do céu e de tudo que faz parte da cultura deste reino maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Eu não vou pregar hoje, porque a mensagem já foi pregada, mas o versículo 8 é interessante. Quando ele fala a questão da saudade, aí eu penso, será que as minhas atitudes provocam saudade nos corações das pessoas? Será que você provoca saudade nos corações de outras pessoas? Fechando, amados, uma irmã de nossa igreja, muito querida, muito amada, pessoa que me conheceu antes de eu vir para cá, e um dia disse: pastor, um dia o senhor vai ser pastor da nossa igreja. Saudosa irmã Luzinete. Quando nós não tínhamos a questão da acústica, a nossa templo ainda fazia muita reverberação, nós não tínhamos aí a proteção da bateria, também não tínhamos a qualidade do som que nós temos hoje, nem também os irmãos tinham tanto preparo quanto agora, que graças a Deus nosso pessoal do som e da multimídia está sempre procurando aí se aperfeiçoar, e temos ouvido até alguns elogios com relação ao nosso som. Ontem estivemos numa igreja e um pastor de uma igreja próxima falou da referência que tem sido aqui o nosso som, o nosso multimídia, a nossa projeção, o culto na internet. Isso é para a glória de Deus, isso é um incentivo, um estímulo para nós melhorarmos cada dia mais, porque nós precisamos melhorar. Mas essa irmã, ela reclamava muito do barulho do som, do barulho da bateria. Aí ela foi morar no Paraná. E ficou no Paraná, e ficou um pouco distante de nós. E aí eu mantinha contato com ela, e dá saudade da irmã Luzinete, sergipana, abençoada e abençoadora. E ela, certa ocasião, alguns meses depois de distância da nossa igreja, eu liguei para ela e falei: e aí, amada irmã, como é que está lá? Pastor, eu estou morrendo de saudade, até do barulho da igreja eu tenho saudades. Até daquilo que ela não gostava, ela tinha saudades. E ela dizia assim: pastor, que saudade, é tão diferente, eu queria estar com vocês. Ah, que saudade do Senhor e da minha igreja. Precisamos despertar sentimentos carinhosos, amorosos nas pessoas. Vivamos de tal forma que as pessoas sintam saudade de nós. Eu sei que muita gente, o dia que eu for embora, vai soltar foguete, né? Fogos de artifício, mas eu espero deixar muito mais saudades do que desejo de comemorar por eu ter ido embora. Vamos de pé, amados, vamos orar, encerrar e impetrar a bênção apostólica.
E aí, quem quiser permanecer, nós vamos continuar e vamos cantar o hino que nós iniciamos, né, nessa noite. Há um só. A irmã Marceli gosta muito. Vamos orar, impetrar a bênção apostólica. Vá à cantina. Olha, quitutes maravilhosos. Ore pela irmã da nora da nossa irmã Luci, ore pela nossa irmã Andresa, ore pelo irmão Armando, pelo irmão Rodrigo, né? Ore pelos anciãos da igreja, orem pelo irmão Mário, orem pela mãe do nosso irmão Elias, tá ok? Vamos orar, amém? E terça-feira é feriado, então olha, não tem, está de férias mesmo o pessoal no trabalho, gente que não na escola, gente que não vai estar na escola, gente que não vai estar no trabalho, então pode vir aqui orar, tá ok? Então, olha, terça-feira o tempo aqui lotado, hein? Que bênção, já pensou? Né? Não sei se vai ter ensaio do coral, vai ter ensaio do coral? Não, né? Então aí, então o pessoal do coral, vem orar também, tá joia? Querido Deus, amado Pai, obrigado por essa palavra, que tanto, ó Deus, nos desafia, que tanto nos estimula a servir ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, receba esse culto como oferta, como dedicação dos nossos corações para o Senhor. Abençoe todos que estão aqui, Senhor, cada família aqui representada. Abençoe, ó Deus, todo o teu povo. Ó Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, queremos declarar nossa gratidão, nosso amor ao Senhor. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presente comunhão e doce consolação do Espírito Santo, sejam com as nossas vidas e com todo o povo do Senhor, mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém. A um só.